Quando você vem fazer o curso de inglês aqui na Inglaterra, você tem que fazer um teste para que eles venham saber qual é o nível de inglês que você tá. E no geral, são 3 tipos de níveis que você pode estar. Se você quer saber quais são eles, assista o vídeo até o final. Fala meu povo, aqui é o Boy Marcelo Executivo, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal. Hoje é um vídeo muito interessante que muitos de vocês também fazem perguntas tipo: Marcelo, quais são os níveis de inglês que tem aqui na Inglaterra? Então esse vídeo é dedicado para essas pessoas e também para você que quer saber um bocadinho mais sobre estudar aqui na Inglaterra. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Batista, sou angolano, vivo aqui na Inglaterra já há mais de 10 anos e mais propriamente aqui em Manchester. Então abri esse canal com o propósito de explicar a minha jornada de como é que eu saí da Angola diretamente para aqui. Então você quer saber aqui como estudar na Inglaterra, como fazer curso de inglês, como entrar para a faculdade, como trabalhar, então você caiu no canal certo. Então se você quer saber mais, se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo. Few moments later. Como eu já expliquei para vocês antes, quando eu cheguei aqui na Inglaterra, eu tive que fazer um teste para que eles pudessem, né, saber qual era o meu nível de inglês naquela época. Então eu fiz um teste, eram só perguntas assim básicas que eu fui respondendo. Então eles foram vendo e viram: esse é o nível dele que ele tem que fazer agora, qual é o curso que ele tem que fazer, né? Na época, o meu nível eu não falava nada de inglês, então tive que começar do básico. E são então 3 níveis que você pode estar. Tem o nível A, tem o nível B e tem o nível C. Na época, 10 anos atrás, quando eu vim aqui na Inglaterra, não era assim. Eles tinham o beginner, que você normalmente acho que a maioria de vocês já conhecem. Tem o beginner, tem o intermediate, tem o pre-intermediate, tem o advanced e tem outros níveis. Então eles mudaram para 3 níveis só, que praticamente é mais fácil de se entender. Tem o nível A, o nível B e o nível C. E dentro desses níveis tem os subníveis, se eu posso assim dizer, não sei se é correto dizer assim. Tem o A1, tem o A2, também tem o B1, o B2, também tem o C1 e tem o C2. E eu, nesse vídeo, para não estender muito o vídeo, eu quero que seja curto e objetivo. Eu só vou falar, tipo, em geral, como é que é o nível A, em geral como é que é o nível B, e em geral como é o nível C. Então se você quer saber mais, eu vou explicar para vocês em detalhinhos para você entender. Também não é muito complicado, é muito fácil para você entender. E vamos começar pelo A. E o nível A é praticamente o básico, é o beginner. É o nível que você consegue, por exemplo, se comunicar as coisas básicas como how are you, como você tá, perguntar, por exemplo, how much is this, quanto é que é isso. Então é o nível que você consegue fazer perguntas básicas e consegue entender a resposta também das pessoas. Então esse é o nível que praticamente a maioria das pessoas estão. Quando eu cheguei aqui na Inglaterra, eu estava nesse nível. Eu conseguia pelo menos fazer perguntas básicas, de, por exemplo, para fazer compras. Conseguia me comunicar, por exemplo, a explicar: eu sou de Angola, I'm from Angola, eu vivo nessa área, estou aqui na Inglaterra já há algum tempo. Então, conseguia comunicar com como é que eu posso dizer, as informações básicas. Conseguia explicar mais ou menos quantos anos é que eu tenho, aonde é que eu vim, o que eu vim fazer aqui. Então, são essas coisas básicas que você consegue falar do nível que você tá, né? Consegues falar e você tá no nível A. E não só consegues falar, como também consegues também ouvir e entender. Quando a pessoa tá falando, por exemplo, um bocadinho mais devagarinho, você consegue entender, consegues responder a pessoa, consegues apresentar, por exemplo, um amigo para um outro amigo, tá a ver? São coisas assim básicas que as pessoas conseguem falar quando chegam aqui na Inglaterra pela primeira vez. E não só você que vive, por exemplo, na diáspora, por exemplo, vive em Angola, em Moçambique, muitos de vocês conseguem falar o básico, muitos de vocês já estão no nível A, que é o nível mais fácil, para ser sincero, de se aprender. É o nível que você fala mais e entende mais. E para você aprender esses, por exemplo, o nível A, você tem que ir mesmo na lata, você tem que ir atrás. Por exemplo, no meu exemplo, eu quando cheguei não conseguia falar quase nada. O que eu fazia? Eu saía sozinho para poder me virar, para poder comprar alguma coisa. Eu tinha que aprender pelo menos o básico. Então, você que vive aqui na Inglaterra, quer aprender muito mais rápido, esse é o meu conselho: saia. Não saia só com pessoas, por exemplo, que falam português, se você fala português.
não saia com essas pessoas, porque você assim não vai aprender, você não vai, por exemplo, como é que eu posso dizer? Você não vai forçar a tua mente a exercitar um bocadinho mais, né? Para você poder aprender a língua. Então é importante que você saia mais, é importante que você faça amigos que falam que falam inglês, não a mesma língua, né? O português, que falam inglês. Então você aprende muito mais a se comunicar, você aprende a ter uma conversa, por exemplo, cotidiana, se eu posso assim dizer. E se você vive, por exemplo, em Angola, em Moçambique, ou vive na Guiné, e você quer aprender um bocadinho mais do básico, o que você deve fazer? Você deve, por exemplo, fazer download de aplicativos, como, por exemplo, tem o Cambly, não sei se você já ouviu falar do Cambly, é um aplicativo que você paga, não sei quanto é que é, você paga e você consegue ter conversa com pessoas, por exemplo, que vivem aqui na Inglaterra, que vivem na América, então você consegue ter um diálogo com essas pessoas, você consegue aprender um bocadinho mais. Então são métodos que você pode aplicar agora para você aprender o nível A. Também podes, por exemplo, ver filmes, né? Se você quer aprender um bocadinho para ouvir um bocadinho mais. E é claro, você tem que praticar mais a fala. Então, essa é a maneira mais adequada, que é download esse aplicativo. E tem outros aplicativos para que você possa conversar um bocadinho mais e praticar mais o teu inglês para poder estar no nível A. E o nível B é um nível mais avançado, é um nível que você não só consegue se comunicar as coisas básicas, mas você já é fluente em outros tópicos. Por exemplo, qualquer pessoa, se alguma pessoa quiser falar de política, você já consegue entender um bocadinho do vocabulário da política. Se uma pessoa, por exemplo, quer falar de viagem, você já consegue entender um bocadinho do vocabulário de viagem. Então você já tem um nível, já estás num nível um bocadinho mais fluente, você já consegues falar com, por exemplo, pessoas nativas do país, por exemplo, da Inglaterra, que já tem, por exemplo, um accent, né? Um bocadinho diferente, você já consegue entender as frases, já consegues colocar frases juntas, então você já está mais fluente a falar o inglês do que você estava, né, no nível A. O nível B já é um bocadinho mais avançado. Por exemplo, és capaz de descrever experiências, por exemplo, você viajou, por exemplo, para um outro país, você já consegue descrever experiências, já consegues descrever aspirações, o que é que você quer ser no futuro, o que é que você vai fazer, já consegues, por exemplo, ler um bocadinho de livros, por exemplo, livros nativos, não são livros assim básicos, mas livros assim que já têm, por exemplo, uma narrativa um bocadinho mais avançada. Então, o nível B, você já consegue falar fluentemente, já consegues entender um bocadinho mais as pessoas. É mais praticamente para você desenvolver mais conversa. Por exemplo, no nível A era mais para você falar o básico e responder o básico. O nível B é mais fluente, já consegue desenvolver conversas, tá a ver? Não é só já responder, tipo, how are you? I'm okay. E paras, não fala mais nada, tá a ver? Já consegue desenvolver conversa, já consegue perguntar mais ainda. Então, esse é o nível B, é o nível mais avançado. O nível C, o nível C você já é o barra. Você já mesmo é o bam bam bam, já mesmo, você já é o inglês, é já o americano, é o australiano, você já fala mesmo já como nunca, já não é só fluente na língua, não só falas, não só consegues desenvolver conversa, como também tens um inglês acadêmico. Por exemplo, você já consegue trabalhar, por exemplo, para, vamos dizer, dar um exemplo, já consegues trabalhar para uma empresa, por exemplo, como a Apple, já consegues vender alguma coisa, tá a ver? Já consegues convencer alguma pessoa a comprar algo, já podes, por exemplo, ir para a universidade, já tens um inglês acadêmico, já consegues fazer trabalho, apresentações, o teu vocabulário já está um nível muito diferente. Você não responde já I'm fine, thank you. Você fala, oh, I am good, I'm very... Também você consegue desenrolar. Já, por exemplo, se você vai para... Por exemplo, aqui na Inglaterra, se você vai para diferentes cidades, por exemplo, o dialeto, né? Não sei se é dialeto. Não, acho que nem é a palavra certa. O accent já é um bocadinho diferente. Você já entende todo o tipo de accent, né? Nem sempre, né? Mas você já consegue entender, já consegues falar. E praticamente tens um inglês acadêmico. Que praticamente você consegue, tipo, desenvolver conversas mais complexas. Já consegues, por exemplo, ler jornal, já consegues ver telejornal. Então, esse é o nível C. O nível A é o básico, né? Você consegue falar o básico e responder o básico, parou por aí. O B, você não só consegue falar e responder o básico, mas consegues desenvolver uma conversa. Já não ficas só no básico, consegues desenvolver uma conversa. O C
é praticamente, você tem um inglês mais acadêmico, um inglês mais amplo, mais fluente. Você não só consegue falar fluentemente, mas como você tem um vocabulário um bocadinho mais avançado, a tua gramática já é bem desenvolvida, já falas praticamente como um nativo inglês ou um nativo americano. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Então, esses são os 3 diferentes níveis de inglês que você pode estar nesse exato momento ou você quer estar no exato momento. Então, você pode aprender inglês aonde você está. Você está em Angola, está em Moçambique, você está em Brasil, em Portugal. Eu fiz esse vídeo aqui a explicar as maneiras diferentes que você pode falar inglês ou aprender inglês sem pagar nada. Então, vai lá assistir esse vídeo. É muito interessante. Você vai aprender pelo menos um método que você vai poder aplicar. E se você tem um sonho de vir aqui, eu te aconselho a aprender inglês, principalmente o básico, nível A, onde você vive. Você pode aprender o nível A. Muitas das pessoas que vivem, por exemplo, em países que falam português, já sabem, já estão no nível B. O nível C, eu acredito, na minha opinião, eu acredito que o nível C você só consegue desenvolver no país onde fala inglês. Você já está na América, você já está, por exemplo, aqui na Inglaterra. Eu acredito que o nível C só pode desenvolver no país de origem inglesa. Mas o nível A e o nível B, você pode aprender onde você está. E tem vários métodos. Eu quero que você vá lá assistir esse vídeo e você vai aprender como aprender inglês, né? Sem gastar nada. Então é isso. Espero que eu não compliquei muito, espero que eu expliquei de uma maneira que você possa entender. Então, vai lá, vai atrás, aprende inglês. Ainda que você não tenha a intenção de viver aqui na Inglaterra agora, ou viver na América, aprenda inglês. O inglês, como eu sempre falo, é uma língua universal. Aonde você vai, você fala inglês. Por exemplo, eu estive na Noruega há semanas atrás e eles falam inglês, tá vendo? Eles falam inglês, ainda que eles falam a linguagem materna, se eu posso assim dizer, é o norueguês, mas eles falam inglês, tá vendo? Eu consegui falar inglês com alguém, e é claro que a pessoa que se quiser vir aqui, vai conseguir também se desenrascar. Então o inglês é muito importante, principalmente para emprego. Você quer encontrar emprego, você fala o inglês, você já está mais acima daquela pessoa que não fala o inglês. Então aprenda. Aprenda o inglês, é muito importante. Então, tamo junto, é o Boy Marcelo Executivo. Se você tem algum tópico que você quer que eu desenvolva aqui no meu canal, comenta aí, coloca aí nos comentários. Se também tem alguma crítica, coloca aí nos comentários, que seja crítica construtiva, né? Coloca aí nos comentários. Então, é o Boy Marcelo Executivo, se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo, valeu, fui!